Voltei! Por que que eu sumi? O que que aconteceu? Por que que eu parei de gravar vídeos no canal? Hoje eu vou contar pra vocês, bem em formato de bate-papo mesmo, o que que aconteceram nesses últimos meses, por que que eu sumi. E a minha ideia é que esse vídeo fique bem um bate-papo, então bota aí, bora conversar. E tava com saudade de voltar pra cá. Eu recebi vários comentários de seguidores, de inscritos, perguntando cadê, onde é que eu tava, por que que eu tinha parado de postar conteúdos aqui no YouTube. E a verdade, gente, é que pra quem não acompanhou, recentemente eu tinha perdido o canal. Então, eu fiquei um tempo sem postar, porque eu perdi o canal por aproximadamente umas 3 semanas, quase um mês. E eu fiquei muito assustada, muito chocada com tudo. Eu tava realmente bastante preocupada de perder o canal, porque, pra quem não sabe, eu já faço conteúdo aqui há mais de 10 anos. Então, imagina, são 10 anos atualizando o canal semanalmente, muitas vezes 2, 3 vezes por semana, às vezes né, diminuir a frequência, então postava uma vez por semana. E faz bastante tempo já que eu tava postando direto, tipo 2 vídeos compridos por semana, 3 shorts por semana. Eu sei que para produção de conteúdo que a gente tem hoje em dia, para canais de streaming e tudo mais, isso não é um volume tão grande de conteúdo, mas era o que eu conseguia produzir de conteúdo, né? Afinal, agora eu tô sem equipe, né? Equipe de produção de vídeo. Antes eu tinha uma produtora, então a gente tinha gravação juntos, eles editavam vídeo, né? Então faziam a captação, faziam a edição e tudo mais. Agora sou eu mesma quem faço a captação aqui dos vídeos. E então é um trabalho um pouco mais demorado, né? Afinal, depende mais de mim e tudo mais. E a verdade é que os meus conteúdos aqui no YouTube, eles sempre são muito informativos. Então, são vídeos tirando dúvida, como fazer anal, como fazer oral, será que eu sou bissexual? Enfim, assuntos sobre sexualidade, sobre vibradores, sobre autoconhecimento. E eu gosto muito do trabalho que eu faço, mas, gente, imagina, esse ano vai fazer, né? Vão fazer 14 anos que eu já trabalho com isso. Então, ao longo desse tempo, desse período aí, no final do ano passado, eu me divorciei também, então eu passei por várias mudanças. Tive amizades que encerraram, tive mudanças na minha vida pessoal, tive mudanças na minha vida de trabalho, então foram muitos fatores que têm me feito assim questionar o meu trabalho. Será que o meu trabalho ainda é útil? Será que as pessoas ainda gostam dos meus conteúdos? Será que meu conteúdo ainda é importante? Será que as pessoas continuam aprendendo com os meus vídeos? E no meio disso tudo, eu sou uma pessoa que eu sou muito informativa, digamos assim, né? Eu passo um tipo de conteúdo que ele é muito informativo, então nem sempre eu acho que ele acaba sendo tão atraente aqui pro YouTube, né? Por isso até que eu quis trazer esse conteúdo hoje num formato mais de bate-papo, sem me preocupar tanto. Então, finge que a gente tá aqui numa chamada de vídeo, eu tô te fofocando por que que eu tinha parado de postar por aqui. Então eu tenho me questionado bastante, assim, sobre novos formatos, novos quadros, novos conteúdos aqui para o YouTube, porque eu confesso que eu fiquei bem perdida, assim, do que as pessoas estavam a fim de ver dos meus conteúdos. Será que era uma coisa mais divertida, mais engraçada? Será que eu mantinha os conteúdos informativos? Eu até tentei trazer novos quadros por aqui, mas quando eu não trago review de vibradores, né, ou seja, mostrando os vibradores, como é que usa e tudo mais, e trazendo as novidades, eu senti que teve uma queda muito grande, assim, né, na audiência, nas visualizações e tudo mais. Então, eu percebi que as pessoas gostam sim de ver os reviews de vibradores. Inclusive, se tu já me segue aqui ou se tu já conhecia meus conteúdos, comenta aí, bota aí nos comentários o que tu gosta de ver por aqui, que vai me ajudar muito. Mas eu tenho pensado muito, assim, sobre trazer novos quadros, se eu continuo ou não com esses conteúdos que eu já faço. Enfim, pensando muitos pensamentos, né? Bem geminiana, 3 minutos de vídeo, já falei 5 vidas, né? E quando eu gravo normalmente pro YouTube, eu não consigo gravar uma coisa assim tão despojada quanto eu tô gravando aqui. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que no Instagram, em outros lugares, às vezes até no TikTok, tá? Porque lá no TikTok é mais complicado de produzir conteúdo sobre sexualidade. Tudo é muito barrado lá. Eu sinto que as pessoas não têm paciência pra ouvir conteúdos mais longos. Então, aqui no YouTube era o meu lugar de falar um pouco mais sobre os toys, de falar um pouco mais sobre sexualidade, de um jeito um pouco mais amplo e não tão recortado quanto um Reels, né? Que tem um minuto e pouquinho ali, ou 2 minutos no máximo. Então aqui eu sinto que eu conseguia me soltar mais. Ainda assim, eu acho difícil fazer como eu tô fazendo aqui, esse formato de bate-papo, porque eu sinto que as pessoas não estão afim de conversar, de ter um bate-papo mais solto. Elas querem um conteúdo mais organizado, mais prontinho. Enfim, tudo isso para contar para vocês que depois que eu tive o meu canal banido, e daí eu tive que entrar, né, com processo, com advogado e tudo mais, foi todo um caos. Eu fiquei abalada, assim, emocionalmente, óbvio, né, porque é o meu trabalho, minha fonte de renda, impacta diretamente na minha loja online, né, que é a EGLT. E eu fiquei bem preocupada e eu tomei meio que um aviso do YouTube,
né, por 90 dias, então eu tenho que tomar cuidado com o que eu posto, porque infelizmente eles fazem uma leitura automática com o IA e determinaram que o meu conteúdo ele estava contra as políticas, né, contra as diretrizes, mas eu olhei todas as diretrizes, não se encaixa, tá? Não tô descumprindo nenhuma regra, não se encaixa, mas mesmo assim eu tenho que tomar mais cuidado com o que eu posto aqui, com a maneira como eu posto aqui, e eu fiquei travada, gente. Essa é a verdade. A verdade é que eu travei. Eu fiquei com medo de postar aqui, com medo de perder o canal de novo, com medo de perder o acesso à minha conta de novo. E foi muito estressante, assim. Tanto que no dia. É engraçado, eu tô zero emotiva, mas só de falar isso já me dá vontade de chorar. Tanto que no dia que voltou a minha conta no YouTube, eu nem sabia o que fazer, eu não sabia nem por onde começar. Eu tenho um monte de conteúdo pronto já que eu não consegui postar aqui, porque eu senti medo, porque eu estava com medo de perder o canal de novo. Então, dito tudo isso, se tu gosta do meu conteúdo, se ainda faz sentido pra ti ouvir, deixa aqui um comentário, se eu já te ajudei alguma vez na vida, enfim, pra eu saber, pra eu entender, é útil ainda? Vocês gostam de ver esse tipo de conteúdo? Vocês sentem falta? O que que tu gosta de vídeo aqui? O que que tu gostaria de saber sobre sexualidade? Porque em meio a tudo isso, eu estava lá lançando campanha de Dia dos Namorados pra loja, que é o nosso Natal, né, a época que a gente mais vende, né, o Dia dos Namorados é uma data importante para o nosso mercado, né, de sexualidade, de bem-estar. No meio disso tudo, eu encontrei tantas seguidoras, tantas pessoas que me disseram: "Ai, teu trabalho é tão legal, teu trabalho é essencial, não para, não desiste", que eu acho que esse tempo todo que eu parei foi importante sim para refletir. E esses comentários, né, me motivaram a continuar fazendo o que eu faço. Porque sim, eu sei que acaba ajudando muita gente. Tem pessoas que têm dúvidas sobre sexualidade, não sabem muito bem onde perguntar, não sabem em quem confiar e acabam me vendo como uma referência. Enfim, eu tenho formação, eu estudei muito para falar sobre o que eu falo. Eu sou sexóloga, eu trabalho com isso há muitos anos, eu faço um trabalho muito sério. E sempre quando não é da minha especialidade, eu pesquiso, eu me informo, eu vou ler ou eu encaminho para especialistas. Então, eu não tô falando coisas aleatórias aqui na internet. Eu acho que a gente tem que divulgar informação, sim, informação de qualidade, que é o que eu tento trazer aqui para vocês. E tô muito animada, assim, para continuar. Eu tô com uma ideia de um projeto novo, inclusive, que tem a ver sobre sexualidade, que tem a ver com a forma que eu vivo os meus relacionamentos, né, através da não monogamia ou relacionamento aberto. Eu sei que não é a mesma coisa, tá? Mas tô falando aqui para mais gente entender que tem muita gente que chama de relacionamento aberto, chama de não monogamia, enfim. E eu tô muito afim de trazer esse projeto aqui pro YouTube também. E veremos aí, né, cenas dos próximos capítulos, já dando um spoiler pra vocês de um projeto que tá nascendo. Mas é isso, eu tô empolgada pra voltar a compartilhar por aqui, por isso que eu quis fazer esse bate-papo. Me contem se vocês gostam de assistir esse tipo de bate-papo, se vocês querem que eu traga outras pautas aqui, porque, por exemplo, eu tenho vontade de trazer assuntos sobre sexualidade, sobre coisas que ninguém fala muito profundamente, em vídeos mais longos, de bate-papo mesmo. Me contem se vocês têm interesse. E claro, eu vou continuar trazendo novidades de vibrador, porque, gente, pra mim é uma coisa muito normal, né? Afinal, eu trabalho com isso, mas toda vez eu conheço muitas, muitas, muitas mulheres que nunca tiveram orgasmo, que nunca usaram nenhum vibrador e que ainda precisam se conhecer, que não sabem se tocar. Então, eu acho que essa pauta ainda é bem relevante. Então, foi basicamente por tudo isso que eu não gravei, não postei mais ultimamente. Fiquei com muito medo de perder a conta, mas agora eu vou voltar a atualizar aqui. A minha ideia é atualizar uma vez por semana um vídeo mais longo, mais comprido, e nos outros dias eu vou postando sempre shorts e vou postando conteúdos menores aqui. Espero que vocês ainda gostem. Espero que ainda faça sentido pra vocês como tem feito sentido pra mim, porque eu gosto muito de poder estar aqui, eu gosto muito de poder receber o carinho de vocês e tem sido muito importante pra mim, né, passar todos esses anos aqui, né. Oficialmente no YouTube eu produzo conteúdo há 10 anos já, e isso mudou muito a minha vida, a maneira como eu enxergo as coisas e a maneira como eu trabalho né, faço meu trabalho através da comunicação, enfim. Vocês representam muito pra mim e com certeza eu vou estar aqui me dedicando de coração. Espero que gostem. É isso, gente, eu me prolonguei demais. Um beijo, não sei quem assistiu. Quem assistiu, comenta aí. Assisti até o final esse bate-papo, que foi de zero a nada, mas pra contar pra vocês, pra atualizar vocês, por que que eu tinha dado uma pausa nas gravações aqui. Beijo e até o próximo vídeo.